Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Chapa 11 de agosto. Vejam só com quem eu estou aqui hoje. Nosso professor querido Sérgio Luiz Candil, nosso querido professor Rogério Botelho e a nossa querida professora Lissandra Aguirre. Eu sou Morena Silveira, candidata ao conselho na Chapa 11 de agosto e não por acaso estamos aqui hoje entre professores, porque nós vamos conversar sobre um dos nossos projetos, que é um projeto central, que é a formação continuada dos advogados. Então, para isso, professor Rogério, eu vou pedir para se apresentar e, na sequência, apresentar aqui as propostas da 11 de agosto a respeito desse tema. Obrigado, Morena. Morena é sempre empolgante, né? Já dá vontade de falar quando escuto ela. Bom, sou Rogério Botelho, Rogério Oscar Botelho, sou advogado criminalista, né? E estou concorrendo a uma vaga de uma diretoria da OAB pela primeira vez. Eu jamais participei de diretorias. E também nunca participei do conselho. Fui membro do Tribunal de Ética da Seccional por 2 gestões e venho agora para trabalhar em equipe na diretoria da subseção de Foz do Iguaçu. Nós pensamos muito em como nós chegaríamos até aqui, né? Não foi algo planejado, mas foi muito natural. E isso nos deixa muito felizes porque nós estamos seguros do que nós queremos. E nós queremos levar para a advocacia de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu aquela força que nos conduz no ensinamento aos nossos alunos nas universidades. Nós formamos advogados, nos conhecemos como pessoas de bem, que queremos o bem não só para os alunos, mas para toda a comunidade jurídica, principalmente para a advocacia, e queremos levar para a OAB o nosso ânimo, nossa vontade do conhecimento, da ética, da transparência e dos ensinamentos para os advogados, em especial para os jovens advogados que precisam estabelecer uma formação continuada, contemplando uma troca de experiência com os advogados mais experientes, com professores, mas em especial convivendo, porque não existe ética sem convivência, né? Nós temos algumas propostas que entendemos, depois de conversarmos, como essenciais para a advocacia. Cursos e workshops que, de maneira continuada e progressiva, vão fazer com que o jovem advogado saia da faculdade, no que nós chamamos já, pela OAB Paraná, de projeto 6º ano, pegando esse jovem advogado pela mão, mostrando como funciona a OAB desde o início, né? Apresentando as comissões, apresentando a diretoria, apresentando o conselho, fazendo cursos, caravanas para a capital, onde eles vão conhecer o Tribunal de Justiça, o Tribunal do Trabalho, a OAB, a sede da seccional da OAB, as suas salas de sessões, o pleno, vão conhecer a Caixa de Assistência dos Advogados, que traz para a nossa classe recursos, descontos e uma série de benefícios que tornam a nossa vida mais fácil do ponto de vista profissional. A OAB Prev, que também fica localizado junto à Caixa de Assistência do Advogado, que é um dos maiores fundos de investimento do país e que é voltado para a advocacia. Isso vai ajudar com que os novos advogados planejem o futuro, né? Porque hoje o planejamento e a previdência pública já não é mais capaz de suprir as nossas necessidades e trabalhamos a partir daí, passo a passo, introduzindo esse jovem advogado no mundo da advocacia, com todos os recursos que existem hoje, conhecendo aonde ir, com quem falar, de que forma falar, né? Dessa forma que nós propomos estabelecer um caminho que vai ser um caminho suave, mas muito profícuo, né? E é importante a gente lembrar que essas propostas que nós temos são propostas que estão muito alinhadas da subseção para com a seccional, né, Rogério? Porque já tem várias ações e projetos que a 11 de agosto já faz. Como tu mencionaste agora, o projeto 6º ano, que traz muitos benefícios à jovem advocacia, como, por exemplo, 90% de desconto nos cursos da ESA. Essa é uma questão importante. Outra questão,
o certificado digital gratuito, né, nesse período. Ainda, né? Linha de crédito direta no Sicoob. Então, são várias questões que nós já temos projetos e já são realidades da 11 de agosto, da seccional e que vai espelhada na subseção, então isso já acontece, e que tu bem lembrou, nós ainda temos outras propostas, como realização de workshop para mulher advogada, para a oitiva das demandas das mulheres advogadas, isso de uma forma regular, para saber, inclusive, isso é formação continuada, né? Para que nós possamos ver as demandas e fazer workshops, cursos, onde essas questões sejam dialogadas, debatidas e socializados esses desafios da advocacia. Perfeito. Até vou abrir a palavra para você agora, Sérgio, porque eu fiquei pensando, quem não se lembra, né, quando formou ali, daquela sensação de, poxa, eu terminei a faculdade e agora? Quem é que vai pegar na minha mão? Para onde eu vou? Para onde eu corro? Quem vai me ajudar? Então, eu queria te perguntar, como que você acredita que essa formação continuada ela vai auxiliar o profissional que acabou de se formar? E é engraçado, porque por mais que a faculdade oferece assistência, o atendimento à sociedade por meio do núcleo de prática, o aluno, quando ele termina a faculdade e se torna ali um advogado, tem toda uma série de coisas que ele se depara, inclusive empreendedorismo, marketing do escritório, envolve toda uma gama de coisas que ele se vê sozinho. E aí eu acho que é o momento que nossa chapa 11 de agosto está preparada, está muito bem preparada, exatamente com o foco nesse sentido, de trazer esse advogado, o braço direito, e falar, estejam conosco, venham ver. E aí nós faremos um trabalho dirigido, porque se nós observarmos hoje, as mudanças das leis são diárias. As leis mudam todos os dias, todas as horas, e cada dia é diferente, e aí os alunos precisam ter esse respaldo no início da sua vida advocatícia. Perfeito. E vocês entendem que essas propostas que nós trazemos pela chapa 11 de agosto, ela pode trazer um resultado imediato para aquela pessoa que acabou de se formar? Eu entendo que o resultado ele é imediato na medida em que ela vai sair do mundo que é obscuro, né? Ela vai ter contato com advogados mais experientes, por exemplo, nos laboratórios de prática jurídica, né, que nós vamos estar lá com eles, né? Nós vamos doar o nosso tempo para a jovem advocacia. Por quê? Porque nós queremos uma advocacia cada vez mais qualificada. Não adianta reclamar que os advogados não se preparam se você não prepara os advogados, né? Nós precisamos estar com eles, nós precisamos estar lá, pensar no que existe hoje e que não existia na minha época. Hoje nós temos uma preocupação muito ampla com os advogados neuroatípicos, que têm uma série de necessidades que nós estamos aprendendo sobre elas. Então nós estamos agora buscando auxílio de profissionais da área da saúde, profissionais da área da psicologia, da medicina, para que nos diga como que nós podemos melhorar a vida desses advogados. Nas nossas visitas, né, Candil, nós tivemos a oportunidade de encontrar um escritório que tinham 3 advogados neuroatípicos, né, com espectro autista, e eles diziam, olha, eu não consigo suportar a espera de uma audiência que demora muito tempo virtual. Eu não consigo esperar para fazer uma sustentação oral 6 horas esperando. Eu tenho vontade de chutar o computador e parar. Por quê? Porque isso é algo que incomoda muito o advogado neuroatípico, né? Então nós temos que nos adaptar para isso. Como? Nós temos não só que trabalhar aqui na direção do fórum, conversar com juízes aqui, Alessandra, mas também, junto ao presidente da seccional, da OAB, buscar auxílio da presidência do tribunal, que, aliás, tem sido muito profícuo esse contato, né? Nós tivemos grandes vitórias através da OAB seccional, como, por exemplo, a suspensão imediata dos prazos diante de uma instabilidade do sistema. Esse é um diálogo que tem que ter do presidente da OAB seccional com o presidente do Tribunal de Justiça, né? E também dos presidentes das subseções para levar esse anseio para a seccional. Por isso que eu digo, e eu aproveito esse momento para dizer, a subseção ela deve se espelhar na seccional. Ela deve estar próxima da seccional. Não pode haver um separatismo, não existe essa independência da subseção
com a seccional. Nós precisamos estar lá. Nossos conselheiros estaduais, nós temos hoje 5 conselheiros concorrendo, eles são nossos olhos e nossos ouvidos dentro da seccional. Ele leva para lá os nossos anseios e traz de lá nossas respostas. Então nós temos que estar colados na seccional. Na Caixa de Assistência dos Advogados, ela traz recursos para a nossa subseção. Ela construiu a nossa sede, ela construiu o nosso centro de convivência. Né? Então, assim, nós temos que levar a nossa advocacia para a capital, não para passear na capital, mas para conhecer da onde vem nossos recursos, nossa base e nossa comunicação com o Poder Judiciário. Perfeito. E, Lissandra, na sua opinião, quais seriam os maiores obstáculos que a gente pode enfrentar para a implementação dessa formação continuada e a valorização da jovem advocacia? E nós, 11 de agosto, estamos preparados para lidar com esses obstáculos. Então, primeiro, acho que ficou bem explicado e dito a necessidade dessa formação continuada, né? E depois eu vou falar dos desafios. Porque a necessidade. Antes a gente estava falando, né, do Evandro Lins e Silva, que ele tem uma frase que diz assim, que a advocacia, o exercício da advocacia exige muita criatividade, porque nunca num escritório vai chegar alguém para falar que uma humanidade é boa, como eu estou feliz e o dia é próspero. Não. Nós, advogadas, lidamos com problemas e a teoria nos faz com que nós consigamos resolver essas questões. Bom, então, a formação continuada, como dito anteriormente, ela é necessária, seja pelo projeto 6º ano, seja pela questão da mentoria, que o Rogério bem falou, seja através da questão do incentivo de desconto nos cursos relacionados à ESA, enfim. Quais são esses desafios? Me parece que o desafio maior é com que nós consigamos trazer as pessoas, trazer as advogadas e os advogados jovens primeiro, para esse espaço de encontro, porque me parece que tem que ser tanto no âmbito virtual, esses encontros, como também na questão presencial. Então, esse é um desafio. Outro desafio, verificar essa diversidade de demandas, né? Porque a advocacia, como muito relacionada aos fatos da vida, ela é tão diversa quanto as questões do dia a dia, né? Então, essas novas demandas, né? Eu acho que esse é um propósito que a gente tem, né, Sérgio, dessa oitiva dessas novas demandas, seja em relação à inclusão digital, seja em relação até a práticas mais tradicionais do direito, aqui uma sustentação oral presencial, né? Enfim, então, essas questões. Então, o que seria um grande desafio? Retomar esse espaço e fazer com que nós consigamos ter essa pluralidade de demandas, para ter esse retorno através do estudo, dos workshops, de mesas e espaços de diálogos. Então, esse eu acho que é um grande desafio, né? Conciliar essas novas metodologias, essas novas formas de ensinar, de aprender, com as novas demandas também. Eu acho que esse é um desafio importante. Perfeito. Saber que a gente não tem só uma modalidade, não só uma possibilidade, que a gente tem como explorar aí diversas maneiras de fazer com que essa formação continuada chegue até o advogado. Eu até tomei nota aqui, se você me permitir, a implementação dessas propostas de formação continuada, de oferecer esses cursos de workshops regulares, focando nessas áreas, né, mais procuradas, tem um obstáculo, mas também tem a superação. Então, qual seria o nosso obstáculo hoje em relação às propostas que a 11 quer trazer para nova gestão? Identificar as áreas mais demandadas pelos advogados para garantir essa relevância e também a adesão deles nesse projeto. E qual é a nossa superação? Precisamos realizar as pesquisas regulares junto à comunidade dos advogados e perceber o que é que eles estão precisando. E diante dessa necessidade que a 11 de agosto vai fazer a diferença na vida de todos os advogados de Foz do Iguaçu. Essa é a minha opinião. Muito legal, muito legal. E como que vocês consideram que essa capacitação continuada ela vai favorecer especialmente os pequenos e médios escritórios? Porque a gente sabe que, né, quando a gente está falando aí de um grande escritório, a gente tem uma estrutura diferenciada. Mas a gente tem ali o advogado e pelas visitas a gente percebe isso, né? Nós temos aquele advogado que às vezes trabalha sozinho, nós temos aquele advogado que no máximo trabalha em dupla, ou que no máximo tem ali um estagiário para auxiliar, e a gente sabe que essa é a maioria da nossa realidade
contempla essa configuração. Como que essas propostas elas podem especialmente ajudar o pequeno e o médio escritório? Bom, agora, na tua pergunta, eu lembrei de outra coisa. Vou responder e vou falar mais uma questão. Primeiro, eu acho que sim, que é um desafio também fazer com que os escritórios menores, de médio porte, façam parte desse espaço, e aí a importância da sede da OAB, a importância daquele espaço compartilhado, que nós possamos trazer lá como um ambiente de troca de conhecimento, né? Então, essa é uma questão. O uso das tecnologias também me parece que é uma ferramenta importante, e principalmente para os escritórios menores também. Né? Mas que eu ia te falar, Morena, que existem novas demandas importantes aqui também, né? E a inclusão digital é uma delas. Então, para que nós tenhamos um alcance em relação a esses escritórios ou espaços de coworking que hoje os novos advogados trabalham, a gente precisa ter uma fala voltada à inclusão digital, né? E me parece que é possível que a gente consiga isso a nível regional, né? Com propostas da subseção voltada à inclusão digital. Me parece que essa é um braço para conseguir essa inclusão. E outra questão, que quando tu falaste, eu disse que tinha me lembrado de uma questão importante, é que essa ideia da formação continuada, a gente sempre liga muito em relação aos jovens advogados. Mas é importante também a gente falar da necessidade dos advogados que já estão, também advogados mais maduros, e que muitas vezes têm dificuldade com a tecnologia, têm dificuldade desde relação a uma certificação digital, né? E que é importante que também a gente tenha uma oitiva ativa para essas demandas, né? Porque a gente sempre fala formação continuada, a gente liga à jovem advocacia, né? Mas não, é para todos. Né? Sem dúvida. Só nós lembrarmos, por exemplo, que a gente teve duas alterações, né, aí na minha área. Em 2002, a gente teve a promulgação do novo Código Civil, depois, 2015, 2016... um novo Código de Processo Civil, ou seja, essa formação continuada é para todos nós. Então, a gente estava aí acostumado, habituado a lidar com uma legislação que, de repente, né, do dia para a noite, aí tudo é modificado. Então, de fato, isso precisa atender todas as demandas, todos os advogados. E estamos prestes, né, de uma nova mudança, Código Civil. Atualizando. Já está em andamento. Já está em andamento. E sem falar, né, pessoal, que o Brasil adota o sistema modernamente, né, de precedentes, na verdade, contemporaneamente, de precedentes, ou seja, faz direito também às decisões dos tribunais e faz direito às decisões dos tribunais superiores. Então, isso também exige uma atualização, exige a verificação da decisão do caso concreto, até para você poder discutir questões relacionadas a distinguish, overruling, ou seja, questões muito específicas da decisão, para que nós possamos saber se aplica ou não em determinado caso concreto. Então, além dessa questão, dessa fúria legiferante de alterar as normas, né, nós temos também a questão das decisões judiciais. Perfeito. Nós temos aí, com isso tudo, vindo tudo isso, questão de empreendedorismo, né, da aceleração do escritório de advocacia, nós temos aí a era digital, e nós vamos ter essa inclusão digital, um cuidado de pegar na mão do iniciante e também dos advogados mais experientes o trabalho dos provimentos do Conselho Federal da OAB. Porque não se fala em era digital sem uma exposição onde você vai expor, por exemplo, a tua atividade, o que você faz, a sua matéria, né? E nós temos o provimento 205/2021 do Conselho Federal que nos explica de que forma nós podemos nos apresentar na mídia, né, na era digital. Então, alguns advogados nessas visitas, né, Candil? Né, Alessandra? Nós temos observado isso. Essa observação. Eles têm nos perguntado, olha, eu não tenho intenção de captar a clientela, eu quero expor o meu trabalho, eu quero dizer quem eu sou, o que eu faço. E eu, às vezes, recebo um telefonema dizendo que eu não posso agir dessa ou daquela forma. Eu entendo que a OAB deve ter essa preocupação, não de ficar punindo o advogado que não tem a intenção de praticar uma captação de clientela. Nem todos têm, claro que alguns sim.
Mas pegar esse advogado, levar na OAB, conversar com ele. O que acontece aqui? Vamos assistir junto o seu material. Vamos ler junto o provimento 205/2021. O que está de acordo, o que não estaria de acordo? É possível corrigir? Né? E hoje existe a figura do termo de ajuste de conduta. Né? É possível fazer um termo de ajuste de conduta para que esse advogado possa, na era digital, e isso não volta mais atrás. Isso nós não vamos regredir nunca mais. Como ele pode fazer os seus vídeos, se apresentar de uma maneira que o provimento permita, sem infringir, sem a prática da famigerada captação de clientela, né? Ainda que por interpostas pessoas e tal, mas na era digital, hoje o advogado advoga no território nacional. Perfeito. Né? E ter a OAB como um braço de apoio e não como um centro de punição. Isso. Então, olha, será que eventualmente aqui eu tenho dúvida, será que eu posso me comportar dessa forma? De saber que as portas da OAB estão abertas para que eu possa, inclusive, esclarecer as minhas dúvidas a respeito desse assunto, né? Então, é muito bom a gente saber que a OAB, que a pretensão da 11 de agosto é tornar, de fato, a OAB a casa do advogado, onde ele vai se sentir bem de frequentar, de conversar, de tirar suas dúvidas e ser um apoio no exercício da advocacia. Né? E essa velocidade de empreendedorismo, marketing que tem, ela vem ao encontro da inteligência artificial. Perfeito. Observa vocês que hoje a inteligência artificial também veio para ficar. De que forma, como nós vamos adequar os nossos advogados para trabalhar de acordo com isso aí, é um desafio para 11 de agosto, para a próxima gestão, se Deus quiser, Rogério Botelho. Vamos ver aí o que nós podemos fazer para tratar desses nossos queridos ex-alunos, agora colegas, né? No sentido de ter aí um escritório desenvolvido, com uma prática jurídica adequada, que tenha lá um nome para zelar, que tenha uma responsabilidade em relação às coisas dos outros. E observado isso, nós temos um contraponto aí, né? Veja, eu sou advogado há 26 anos, quase 27 anos. Minha OAB é 26.174. Né? Um contraponto é que, diante dessa era digital, que eu confesso que eu ainda luto para aprender, tenho aprendido, com a minha sócia, inclusive, que me auxilia muito nessa parte, mas nós temos um contraponto que é a convivência física dos advogados, né? No nosso centro de convivência. Nós temos isso como primordial, trazer a esses advogados a convivência. Mas como que nós podemos conseguir atrair o advogado para essa convivência? Claro que tem que ter algum atrativo, né? Alguns criticam o fato de nós convidarmos para futebol, vôlei, beach tênis, mas nós vivemos hoje num momento em que o seu momento ou é de lazer ou é com a família. Você tem que atrair o advogado para o momento de lazer e de preferência também com a família. Por isso o nosso centro é de convivência, convivência dos advogados e seus familiares. Assisti um vídeo hoje do Eduardo Apolinário, sensacional, prestando apoio a 11 de agosto. Ele que foi delegado da Caixa de Assistência do Advogado, que nós nos referimos agora há pouco da sua importância. Ele aqui em Foz é o delegado da Caixa de Assistência. Ele falava que nós tínhamos 150 advogados participando no campeonato de futebol. Quer dizer, uma troca de experiência ali depois do jogo, um churrasco, um bate-papo, troca de experiência, onde se faziam parcerias, network saudável, necessário, principalmente para mim, por exemplo, que eu não tenho essa habilidade tecnológica. Eu gosto ainda de de ler livro físico e conversar pessoalmente com a pessoa. Faço isso com a minha família, faço isso com meus amigos. Então, esse é o contraponto também que não pode ser esquecido, né? Perfeito. O resgate desses espaços de convivência, né? E ainda falando do provimento 205 de 2021, eu acho importante lembrar que esse já é uma demanda, essa já é um tema, me parece, para o workshop em que a gente vai na prestação continuada, na formação continuada, né? Sim. Essa proposta de formação continuada. Essa já é uma demanda. Ou seja, a interpretação do provimento para que nós consigamos verificar, porque é repleto de conceitos indeterminados, cláusulas abertas, princípios que exigem uma interpretação. Então, exatamente para que já tenha aí uma demanda importante, né? Principalmente porque hoje os escritórios, eles contam com as mídias sociais, né? Não só para socializar o trabalho, mas também para elucidar algumas questões voltadas ao direito.
né, do direito. Então, me parece que aí já tem uma demanda. Já temos uma demanda. Podem anotar e nos cobrar, que a gente vai ser um dos nossos primeiros eventos. Bom, a gente sabe que a Chapa 11 de Agosto, ela dá muito valor para o protagonismo da mulher. E por conta disso, nós temos dentro das nossas propostas aí, de formação continuada, a Jornada da Mulher Advogada. E aí, como a Alessandra muito bem disse, na nossa festa de lançamento, apoiar a mulher em todas as etapas da vida dela. Uhum. Pode comentar um pouquinho sobre isso com a gente? Perfeito. Bom, então, quando eu falo, né, que as etapas da vida da mulher, desde quando está iniciando essa atividade profissional, ou a mulher mais jovem, a mulher mais madura, a mulher que já está pretendendo se aposentar na advocacia, deixar de advogar, né? Então, todas essas etapas. Por quê? Porque são necessidades e demandas diferentes, né? Nós estamos falando aqui das mulheres que muitas vezes têm tripla jornada e que vai ser nesse espaço de autarquia profissional que nós vamos ter a possibilidade de compartilhar experiências, de rede de apoio, de auxílio em determinadas demandas. Então, porque muitas vezes, isso acho que é próprio, né, de uma ideia de sororidade, aonde a demanda de uma e a voz de uma pode sim representar e auxiliar a atuação da outra advogada, né? Costumo dizer que nós somos muito fortes, mas somos mais fortes unidas. Então, me parece que essas etapas são em relação à advogada que está iniciando, em relação à advogada que é mãe, né, que está com um filho pequeno, em relação à advogada que está com uma sobrecarga de trabalho muito grande e que muitas vezes a rede de apoio auxilia, né, para fazer rede e saber com quem pode contar, alguma que trabalhe na mesma área ou que tenha alguma indicação, enfim, às vezes para viagens, para outras demandas em outros locais, se bem que isso hoje já ficou bastante reduzido, né? Mas me parece que sim. Então, essa proposta em diferentes fases da vida é exatamente isso, né? Essas frentes da mulher, né? Nas suas diferentes etapas e nas suas diferentes escolhas da vida. Lembrando aqui que eu sempre digo, né, Morena, quando eu falo de mulher e escolhas de mulher, quem determina lugar de mulher e escolha de mulher, né, ela mesma. como diz a Rosisca Garcia, é a mulher que decide isso, que faz isso. Então, a rede de apoio auxilia nessa questão. Né? E também é assim no exercício da advocacia, não tem por que não ser. Muito bom. Equilibrar, não é só equilibrar essa participação das mulheres, né, em razão das diferentes níveis de vida que elas têm. Porque, de fato, plurimo, no fundo, é mãe, é esposa, é profissional, e aí demanda toda uma estrutura que ela precisa ter, uma rede de apoio para conseguir sobreviver, né, na advocacia com sucesso. Eu quero dizer que a 11 de agosto já tem experiência, os nossos integrantes têm experiência nesse acolhimento à mulher, especialmente quando ela está nessa fase da vida, em que ela vai ter um filho. Eu sou testemunha disso, o professor Sérgio Candil foi meu coordenador por muitos anos, e quando eu tive meu filho, tive todo o apoio. Então, nós somos aqui, né, pessoas que já estamos acostumadas a lidar com essas demandas, e eu tenho certeza que esse trabalho vai só se ampliar. Né? Na verdade, o nosso grupo ele está muito bem afinado. Vocês podem ver aqui que as mulheres têm protagonismo, né? E é bonito isso. Por quê? Porque nós temos muito a aprender com isso, né? Nós Sem somos dúvida. muito desacostumados a entender as necessidades da mulher, né? Eu venho de uma época, né, em que não se promovia esse convívio mais pleno, né? E a mulher veio galgando isso e veio alcançando o lugar dela, que sempre foi dela, mas que ela não alcançava em determinado momento, e hoje ela tem esse protagonismo. Eu digo que o nosso grupo ele tem esse diferencial, não porque são mulheres e homens, mas porque são seres humanos, né? E as mulheres do nosso grupo, elas têm palavra, têm voz, têm protagonismo,
em nenhum momento vai ter um déspota, né? Por isso foi tão natural a nossa composição da chapa, né? Não existe aqui um presidente, nós temos nomenclaturas aí, mas nós estamos um grupo, nós somos uma diretoria, né? Diretoria de portas abertas, né? Diretoria para que lá os homens também possam participar de um processo que é muito específico da mulher, que é a sororidade, né? Que é o acolhimento, a empatia entre as mulheres, e que nós, que soror vem de irmã do latim, né? Que nós possamos ser uma irmandade, não só de mulheres, mas de seres humanos, né? Profissionais da área da advocacia, que estão lá para ajudar outros profissionais da área da advocacia, homens, mulheres, todos com voz, com força e com paridade e igualdade. E é esse comprometimento, Morena, que eu posso afirmar com toda a propriedade, que me trouxe para 11 de agosto. Eu acho que até eu e o Rogério brincamos que somos a minoria, no fundo nós temos em 5, são 3 mulheres e 2 homens, mas os 5 engajados com o único objetivo de mostrar que a 11 de agosto tem todo o projeto, tem toda a confiança e vai demonstrar isso com uma transparência muito grande, com ética, e mostrar as propostas que nós temos para trabalhar com os advogados de Foz do Iguaçu. É bem lembrado isso, o Sérgio. Gostaria de reafirmar isso. Que a gente tem um compromisso como diretoria, um compromisso ético, um compromisso de transparência, né? E como Rogério, gostei muito dessa tua frase, trabalharemos de portas abertas. Isso mesmo. Trabalharemos de portas abertas. E o nosso dizer em relação à ética é a nossa trajetória profissional nas áreas que nós atuamos, né? Mais do que palavras, são as nossas ações. Com certeza. Né? Com certeza. E veja, aqui, hoje, se você imaginar a nossa composição de diretoria, nós temos 5 professores. Como é que nós, professores, que formamos advogados, podemos querer o mal dele? Hipótese nenhuma. Não. Então, de jeito nenhum, não há nenhuma hipótese da gente não fazer uma boa administração. E é isso que me fez eu estar focado na transparência da 11 de agosto. Pessoal, é tão gratificante escutar vocês, né, que são meus amigos. A gente até fala, né, a nossa chapa é uma chapa que se gosta de verdade. Quer estar junto. Nós temos um afeto genuíno uns pelos outros e é muito bacana a gente caminhar nesse clima, caminhar com essa irmandade. Somos seres humanos e estamos unidos aí para um propósito de uma advocacia melhor. Então, caminhando aqui para os finalmente, eu vou pedir para que cada um deixe a sua mensagem aí. Final para a gente se despedir do nosso público. Minha mensagem é apenas de que vocês confiem no que for necessário e dê esse voto de confiança na 11 de agosto e vocês vão ter uma administração diferenciada, com transparência ética e um poder de gestão que vocês não viram ainda na UAB de Foz do Iguaçu. Perfeito. Eu quero também ficar e ter esse compromisso de uma gestão voltada a uma formação continuada, com uma oitiva dessas demandas que são sempre mutantes. Então, a OAB de portas abertas para essas demandas. E o COFICA aqui, como o Candil falou, o nosso compromisso com a transparência e com a ética na gestão. Portanto, vote 11 de agosto. Então, eu gostaria de falar, só lembrando, eu como membro do Tribunal de Ética para algumas gestões, promovi muitas conciliações entre advogados. Talvez essa experiência compete privativamente ao Tribunal de Ética promover a conciliação, quando há uma representação de advogado contra advogado, promover a paz entre os advogados, né? Esse espírito que me comove muito em estar nesse grupo, porque nós precisamos de um pouquinho de paz, nós precisamos de um pouquinho de união. Aliás, muita união. Nós temos que lembrar que tem muitas respostas que nós, dessa diretoria inédita, essa diretoria que nunca participou de outras diretorias, nós não temos respostas para dar por atos que, como nós dizemos no direito penal, nós não temos o domínio do fato, nós não podemos opinar e nem deixar de opinar. Nós vamos fazer a nossa luta daqui para frente. Né? Nós vamos assumir a OAB no dia 1º de janeiro com ideias novas,
com transparência, que é nossa transparência, da nossa vida. Nós vivemos uma vida transparente, não vai ser diferente na OAB, mas de uma forma muito unida, com muita ética, com muita competência. Nós queremos que a OAB de Foz do Iguaçu seja o reflexo nacional de competência, ética e união. E é por isso que nós não vamos desistir dessa caminhada, porque além de que ela está muito bonita, tá muito gostoso participar dessa caminhada. E nós não temos interesse em nenhum projeto pessoal de poder de nos tornarmos donos de OAB, mas nós queremos ser OAB, e nós vamos ser OAB. Nós vamos ser 11 de agosto, mas mais do que tudo, nós seremos OAB. Perfeito, Maravilha. Muito Perfeito. bom. Então, quero agradecer aí a participação de todos, Lissandra, Rogério, Candil, e no dia 22 de novembro, vote 11 de agosto. Até o nosso próximo episódio. Obrigada. Obrigado.